aí, gente? Vamos falar agora sobre descrição de cargos. A gente começou aí, depois de passar por essa longa introdução, que vocês acharam que nunca ia terminar, mas finalmente terminou. A gente vai começar falando sobre subprocessos de RH. E a entrada de todo empregado tem que ser pautada por uma descrição de cargo, né? Ele tem que saber o processo seletivo, todo o processo, todo o caminho do empregado dentro de uma organização tem que passar por uma análise e descrição de cargo. Estou hoje falando aqui do escritório, vocês vão conhecer minha casa, né, ao longo desse semestre. A gente estava treinando, né, mas agora é jogo mesmo, é campeonato. Vou ter que passar por isso o semestre todo. E aí, ao longo das disciplinas, eu vou gravando os vídeos aqui na minha casa, né? Se vocês quiserem conhecer a casa do Ivete Sangalo, vão querer conhecer a minha. Seguinte. Então, eu já passei para vocês uns videozinhos, né, sobre Castelo, para vocês terem uma primeira noção, uma noção geral. Quem ficou interessado, são 5 capítulos daquele documentário que eu mandei para vocês. E os próximos 2 capítulos, né, o 4 e o 5, vai falar sobre remuneração, que é um assunto que a gente vai tratar mais lá na frente. Por isso, eu dei para vocês assistirem só os 3 primeiros capítulos. Como eu falei para vocês também, a modalidade em EAD, ela é diferenciada, então eu não posso gravar vídeos muito longos, ser muito maçante nos conteúdos, né, aprofundar demais da conta. Então, eu vou tentar passar essa aula de forma bem rapidinha para vocês terem ideias gerais. Para quem preferir, quem for achar que não precisa assistir a aula, pode só ouvir mesmo, coloca o fonezinho, mas tem muitas estruturas, muitas coisinhas aqui que eu quero orientar vocês, tá? Eu vou ficar pequenininha agora, deixa eu diminuir, porque a ideia é vocês assistirem aqui na aula. Vamos lá. Então, análise e descrição de cargo. Deixa eu botar meu óculos também, senão eu não enxergo direito. Vamos lá. O que a gente vai ver aqui nessa aula hoje? A análise e descrição de cargo, né, que a gente vai ver. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, o que é um cargo, o processo para se descrever um cargo, que é o desenho do cargo, a análise dele, a descrição com as especificações do cargo. O que é um cargo, então? Ele vai ser o conjunto, a composição de todas as atividades de uma pessoa que vai determinar os deveres e responsabilidades aí, desse empregado ou desse conjunto de empregados. A ideia de cargo nasceu logo na administração científica, onde o empregado começou, né? Antes ele era um artesão, que era dono de todo o processo de produção, e agora ele é responsável só por uma atividade. E aí as atividades começaram a ter pequenos ciclos que em conjunto formavam o produto final. Então, a primeira ideia aí de cargo foi na administração científica. A gente começa a ter uma preocupação, né, na Escola de Relações Humanas, que o cargo, se ele for muito rígido, né, igual a gente viu naquele filme Tempos Modernos, ele realmente pode causar uma precarização do trabalho, porque ele inibe a criatividade, ideias de inovação, porque a pessoa fica muito restrita a uma atividade monótona. Por isso, gestores pensem no cargo com variedade de tarefa. A gente tem, então, esses 4 processos, onde a ideia do desenho é organizar as tarefas que esse empregado deve desempenhar num cargo específico. Depois a gente começa a analisar, dentro desse desenho, quais são os requisitos e competências que a pessoa precisa ter, qual é o perfil que esse empregado precisa ter, e com isso a gente começa a fazer o detalhamento dos requisitos. Junto com eles, alguns requisitos, alguns pré-requisitos de experiência, formação, competências que esse empregado precisa ter para executar bem esse cargo. Então, a gente tem aí essas 4 etapas que a gente pode definir em 3. Primeiro desenho, depois análise, para fazer o produto, que é a descrição e especificação do cargo. Começando, então, com o desenho do cargo, ele vai envolver toda a especificação, o conteúdo do cargo e as recompensas para cada cargo, né? Então, por que eu pago para uma analista júnior de RH menos do que eu pago para uma analista pleno? Eles podem até executar a mesma atividade, só que em graus de responsabilidade diferentes e provavelmente especificações pré-requisitos diferentes, né? Um empregado pleno, ele precisa ter uma competência ou desenvolver trabalhos com mais responsabilidade do que um empregado júnior. Então, a gente, quando vai fazer o desenho, vai fazer o conjunto da tarefa, né? O que essa pessoa tem que fazer, vai começar a descrever as atribuições que essa pessoa vai ter que desempenhar, em que nível de hierarquia que essa pessoa está. Então, a gente sabe que um analista está abaixo de um coordenador. Então, quando eu penso num conjunto de tarefas muito complexo, eu coloco essa pessoa no nível hierárquico acima do que outros empregados de atividades mais simples. E quais são as entregas que a gente te espera para esse trabalho. Então, todo esse desenho vai fazer com que a gente entenda aonde no organograma que essa pessoa vai estar na organização. A análise desse cargo, depois que é feito o desenho, a gente vê dentro desse conjunto de tarefas quais são as características requeridas para essa tarefa, né? Para uma pessoa ser contratada, que tipo de características que essa pessoa precisa ter. Então, dentro dessas características, a gente vai ver o que a pessoa faz,
quanto tempo ela faz, ela vai fazer essa atividade diariamente, mensalmente, semanalmente. Então, é sempre interessante, quando a gente vai descrever o cargo depois dessa análise, a gente colocar realizar diariamente relatórios financeiros, organizar mensalmente o orçamento da equipe. Então, a gente colocar um período para a gente ver quanto tempo a pessoa vai gastar. Porque se a pessoa tem uma lista de atividades para ela realizar diariamente, naturalmente essa pessoa vai ter menos atividades do que uma outra que pode ter uma lista gigantesca de atividades que ela tem que realizar mensalmente. Então, ela consegue organizar durante os dias essas atividades. Então, por isso que a periodicidade é muito importante aí quando a gente vai fazer uma análise de cargo. Como que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer supervisionada? Ela vai precisar da utilização de alguma máquina? Então, por exemplo, o motorista, quando eu coloco no conteúdo do cargo dele, ele precisa dirigir, manobrar, eu preciso que uma pessoa tenha uma CNH. Eu não vou contratar uma pessoa sem perguntar para ela se ela tem habilitação para aquele automóvel, enfim, ou para aquela máquina específica que a pessoa vai precisar executar. Aonde que ela faz? É um ambiente insalubre? Ela vai ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado? Isso vai ajudar a gente a pensar em termos de pagamento de insalubridade, de segurança do trabalho. E por que essa pessoa faz? Que normalmente as empresas não sabem responder, que deveria ser a pergunta mais simples. Por que aquele cargo existe dentro daquela organização? Isso é muito importante até para a identidade do sujeito naquela tarefa. Se ele não sabe para que o cargo dele existe, como que o cargo dele contribui para os resultados da organização, perde muito sentido do trabalho. E isso desmotiva, isso causa insatisfação, então é por isso que esse desenho é muito importante que seja feito. Então, para dar um exemplo para vocês, algumas informações. As atividades do cargo, quando a gente vai colocar até no exercício de vocês vão ver, as atividades são sempre no infinitivo. Limpar, analisar, resolver, responder, participar, coordenar. Então, coordenar a equipe tal, ensinar o treinamento tal, enfim. Então, sempre verbos no infinitivo. O perfil da pessoa, ela vai ter que ter boa comunicação? A gente vai colocar tudo isso em requisitos obrigatórios ou desejáveis. Ela precisa ter uma capacidade física, porque ela vai precisar carregar coisas. Ela precisa ter uma boa escrita. Ela precisa tomar decisões. Enfim, quais são as responsabilidades e requisitos? Porque a gente vai usar isso no processo seletivo. Né? Experiências com máquinas, equipamentos, ou algum treinamento específico, ou alguma certificação para trabalhar com determinados equipamentos. E qual que é o nível de desempenho esperado? Então, é o que eu falei para vocês no caso do RH. Eu posso ter um analista de recrutamento e seleção júnior e um analista de recrutamento e seleção pleno ou sênior. Os dois fazem recrutamento e seleção. O que faz um receber mais do que o outro, se os dois trabalham 8 horas? Pode ser porque o analista júnior faz contratação só de estagiário e o analista pleno e sênior faz contratação de gerente, diretores. Então, o nível de responsabilidade pela contratação é mais alto. Então, qual que é o nível de desempenho também? Às vezes, eles vão executar também de mesma responsabilidade no cargo. Mas eu espero que o analista júnior tenha 70% dos cargos ocupados e o analista pleno 90%. Então, o meu nível de cobrança pode justificar a hierarquia do cargo. O contexto de trabalho também vai também talvez auxiliar a gente a fazer alguns incentivos, porque alguns ambientes ou alguns locais de trabalho não são muito desejáveis, ou às vezes o turno que a pessoa vai trabalhar não é um turno que a gente consegue recrutar pessoas facilmente, então isso também tem que ser colocado no cargo. E as competências, né? O relacionamento com pessoas, algumas atitudes que são necessárias, que a gente vai conferir no currículo do candidato, ou até mesmo nas entrevistas, ou em alguns testes psicológicos, nível de experiência que a pessoa precisa ter em determinados cargos, enfim. Então, tudo isso vai nos ajudar na análise do cargo. Esse processo nos ajuda em várias atividades, em vários outros subsistemas do RH. É por meio do cargo que eu vou fazer o recrutamento e seleção. Então, pensa, você é uma pessoa que trabalha no RH e você não conhece todos os cargos. Às vezes, uma empresa tem 900 cargos, uma grande indústria, um grupo de empresas. Então, eu, Juliana, dentro do RH, não vou saber o que uma manobrista de máquina escavadeira de petróleo, sei lá, faz. Eu não vou saber as competências, as experiências, os certificados. Se isso não estiver descrito no cargo da pessoa, como que eu vou recrutar? Como que eu vou escolher os mecanismos, os testes que eu vou realizar, os tipos de pergunta que eu vou fazer para essa pessoa? Então, a análise do cargo nos ajuda muito no processo. No processo de avaliação, né? Então, da definição do mercado de trabalho, as informações para o recrutamento, as informações sobre o perfil da vaga, tudo isso, a análise do cargo vai me ajudar. Com relação à avaliação de desempenho, aquilo que eu expliquei para vocês. O que faz eu cobrar mais de um analista pleno do que de um analista júnior? Qual que é o padrão desejado para essa pessoa, o nível de expertise e de assertividade que essa pessoa precisa ter? Tudo isso vai estar no cargo. Quais são as metas? Quais são os indicadores de performance? Também tem na atividade que eu passei para vocês. Quais são os indicadores para eu falar que aquela pessoa está executando bem o cargo dela? Isso é muito complicado, mas o RH vai precisar
realizar essas atividades junto com o gestor para conseguir um bom resultado. Com relação à classificação do cargo dentro da hierarquia e a remuneração para esse cargo. De acordo com a análise do cargo, eu vou saber o nível de especificidade que eu vou precisar, o nível de complexidade daquele cargo, e aí eu vou saber quanto que o mercado está pagando por ele, quanto que a minha empresa deve pagar para esse cargo. Em termos de treinamento, é óbvio, porque quando o cargo tem algumas exigências, alguns requisitos obrigatórios, pode ser que eu não consiga nenhum candidato pronto para aquele cargo, por isso eu preciso fazer alguns treinamentos para ele, para que essa pessoa já esteja apta a executar a atividade, e alguns obrigatórios. Se a pessoa vai trabalhar num ambiente insalubre, existem algumas normas regulatórias que eu preciso que essa pessoa tenha certificação para poder entrar em determinados ambientes. A própria entrega de EPI, a utilização do EPI é fundamental aí também para determinar os treinamentos. O uso de economia e qualidade de vida no trabalho, higiene e segurança também são utilizados a partir do cargo, porque eu posso verificar a partir do movimento, da atividade, da repetição, a periodicidade que a gente falou, de uma atividade, que a pessoa vai ter LER, que essa lesão por esforço repetitivo, então por isso eu preciso fazer alongamentos de hora em hora. Pode ser que a pessoa esteja num ambiente muito quente, em determinadas indústrias, e aí para isso eu preciso fazer algumas pausas de horário de trabalho, para eliminação de gases ou resíduos poluentes, então eu preciso que a pessoa tenha maior cuidado com a utilização de máscara. Então, enfim, a análise do cargo vai nos ajudar bastante. Então, gente, mas como que eu vou fazer essa análise de cargo, Tia Ju? Tem 5 formas da gente fazer. A mais comum é a entrevista, a gente também pode usar o questionário, observação direta, diário, ou fazer um método misto, que seria utilizar mais de uma desses métodos. É muito importante, gente, que independente do método que você utilizar, quando o RH vai num chão de fábrica ou vai numa área para fazer uma entrevista, aplicar um questionário, é importante a gente explicar a finalidade daquela atividade. Porque muitas vezes, quando a gente vai conversar com um empregado ou a gente vai fazer uma observação direta, as pessoas acham que elas vão perder o cargo, elas acham que a atividade delas não tem mais finalidade dentro da organização e por isso elas super direcionam a atividade, elas super valorizam as atividades dela e isso faz com que a gente não consiga mensurar realmente como é aquele cargo. Então é por isso que é importante a gente explicar para aquele empregado a razão da gente estar ali fazendo aqueles questionamentos. A entrevista, como eu falei, é mais utilizada e a gente sempre fala assim, conte-me sobre o seu trabalho. E a pessoa vai descrevendo detalhadamente o tempo que ela gasta, como que ela faz, qual a ordem de atividade que ela faz, e aí a gente consegue ter uma dimensão da complexidade daquele cargo. Outra forma é o questionário, onde seria uma entrevista por escrito, a gente entrega os questionários, as pessoas descrevem o que elas fazem. É um método mais rápido, ele é um método que a gente consegue um número de informação maior, que a gente pode aplicar ao mesmo tempo para vários empregados, mas normalmente ele não tem tanta profundidade, porque a pessoa escreve o que ela quer, do jeito que ela quer, e normalmente as pessoas não escrevem. A gente tem uma dificuldade imensa de conseguir as respostas dos empregados, mas também é uma alternativa. A observação direta, quando é uma atividade muito física, muito operacional, onde não tem uma exigência mental muito grande, o RH, ou a pessoa responsável por aquela coleta, senta no cantinho e fica anotando, vendo as pessoas trabalharem normalmente, fica anotando como as pessoas executam as suas atividades. E o diário, a Tia Ju também já fez essa atividade, é muito chata, é a pessoa colocar, a gente entrega para o empregado como se fosse um diáriozinho, com a data, o horário e um espaço em branco para a pessoa escrever. E a pessoa senta, Eu cheguei 9 horas, eu anoto, 9 horas. Chegada. Depois eu coloco 9h15, respondendo e-mail. 9h30, planilhando alguma coisa. 9h45. E aí o engraçado é que quando a gente entrega para o empregado, como ele quer mostrar alta produtividade, não tem hora do cafezinho, não aparece a hora de ir no banheiro, não aparece a conversinha, o horário que ele estava mexendo em outro site. Então é difícil mensurar o peso do cargo quando está fazendo isso, mas também é uma alternativa. Normalmente as pessoas dão uma engalobada aí na descrição da atividade, mas também é uma possibilidade. Quem pode coletar essas informações? Um gestor de RH, um analista de cargo, o ocupante do cargo existente, o próprio supervisor, ou normalmente também é muito comum a gente contratar uma consultoria para fazer esse trabalho para a empresa. Então a gente já fez o desenho, a análise e vamos finalmente descrever e colocar as especificações desse cargo. A descrição de cargo é um documento, que vai ser entregue do produto final, que faz com que a pessoa que vai ocupar o cargo mostre para essa pessoa as condições que a pessoa vai trabalhar, como ela deve fazer esse trabalho dela. Vocês sabem o cargo que vocês ocupam? Qual que é a descrição do cargo que vocês ocupam? Vocês já receberam um documento para entender qual é o nível de exigência, quais os indicadores esperados desse cargo? Pergunta para o RH. Pede para ele mostrar para vocês o que é esperado do seu cargo. E ver se efetivamente você faz aquilo que seu cargo exige, ou se você faz muito mais, ou se você faz muito menos, ou se a sua empresa nem sabe que existe um cargo para a vaga que você está ocupando. Depois vocês contam para mim como é que é isso.
Vamos lá. O que tem que ter numa descrição de cargo? Identificar o cargo, normalmente com um código, o resumo do cargo, então qual que é a finalidade, o objetivo daquele cargo, as responsabilidades e obrigações daquele cargo, então a gente descreve aquelas atividades no verbo infinitivo que eu contei para vocês, qual que é a autoridade desse cargo, com quem que ele se relaciona, né? Então ele é supervisionado por quem, ou ele supervisiona alguém, quais são os padrões de desempenho, alguns indicadores, em que condições de trabalho aquele trabalho exige, né, está, e algumas especificações do cargo que podem ser, eu não vou colocar como, às vezes, requisitos obrigatórios, mas que numa entrevista eu vou saber que aquilo é desejável. Então, com relação à identificação do cargo, a gente tem a Classificação Brasileira de Ocupação, que é o CBO, tá aí o linkzinho para quem estiver interessado em saber, que conta basicamente alguns grandes cargos, principais cargos, assim, tem milhões de cargos lá, falando, colocando como aquele cargo deve ser descrito, qual é a responsabilidade daquele cargo. Por quê? Porque muitas organizações colocam você, por exemplo, como analista de contabilidade e te dão uma série de exigências que não cabe ao analista, que tem que ser, às vezes, um contador mesmo que pode responder para aquilo. E aí você vai ter que ter uma outra faixa salarial. Então, para que as empresas não criem a revelia os seus cargos, a gente tem uma base de classificação. Os níveis de responsabilidade, a gente já falou, os padrões de desempenho também, e as condições ambientais também, para a gente conseguir mensurar periculosidade e salubridade para aquele cargo. A especificação do cargo é quando a gente vai colocar algumas características e experiências que vão ser requeridas dessa pessoa para ela desempenhar o trabalho. Isso é importante quando eu preciso de algum certificado, é importante quando eu preciso de algum tempo de experiência, ou quando eu preciso que a pessoa tenha alguma habilitação. Então, isso a gente coloca nas nossas especificações, vai mostrar algumas competências necessárias para que a pessoa execute o cargo dela. Uma coisinha que eu quero deixar para vocês, né, que eu acho que vai enriquecer essa nossa aula, é a gente falar com gestores, futuros donos de empresas, diretores de empresas, para que vocês pensem, né, a gente falou logo no começo da aula que muitos cargos podem ser monótonos, podem causar insatisfação, mas que é importante que a gente enriqueça esses cargos para trazer mais sentido para a pessoa. Como fazer isso, Tia Ju? Primeiro, variedade da tarefa. Não crie um cargo que a pessoa tem que fazer uma única atividade durante 8 horas o tempo inteiro. Ah, Tia Ju, mas eu estou falando de um trabalho na indústria, a pessoa fica só numa máquina. Por que você não coloca a pessoa para rotacionar? De manhã ela trabalha em uma parte da máquina, à tarde ela trabalha em outra máquina. Por que você não coloca ela para preencher fluxo de produção e também trabalhar na máquina? Por que você não faz uma rotação entre os seus empregados? Então, existem várias formas da gente conseguir trazer variedade de atividade. A outra coisa é mostrar para a pessoa uma identidade da tarefa. Que a pessoa seja responsável o máximo que vocês conseguirem de uma tarefa do início ao fim. Então, por exemplo, se a pessoa é responsável pela porta do carro, que ela seja responsável por colocar a maçaneta, por prender todos os parafusos, por colocar o vidro, e não simplesmente por exemplo, pintar a porta. Que ela seja responsável por um processo por completo. Porque aí a pessoa fala assim, olha que porta bonita, fui eu que fiz. A porta do carro é minha. Então, isso é muito importante para que as pessoas vejam sentido no trabalho que elas fazem. Significado da tarefa é quando a gente mostra para a pessoa a importância da tarefa dela para o sistema da organização. Então, se eu sirvo café, eu preciso mostrar para a pessoa como que o servir café dela faz com que as pessoas sejam mais produtivas, porque sem cafeína as pessoas ficam desmotivadas, que é por meio do cafezinho que as pessoas interagem e criam ideias novas. Então, por mais simples que seja a tarefa, é importante que a gente mostre para ela o significado dessa tarefa. Algum nível de autonomia também é importante para que as pessoas vejam o seu significado, e aí a gente pode falar, desde que eu dou um conjunto de atividades para ela, que ela saiba que ela tem a possibilidade de escolher se ela primeiro responde e-mail e depois preenche planilha, se ela primeiro vai organizar a área para depois realizar, mesmo no processo de limpeza, se primeiro ela varre e depois ela espana, enfim, tentar fazer com que a pessoa tenha um mínimo de autonomia e sempre, gente, feedback. Falar o que precisa melhorar, falar o que gostou, falar da importância do trabalho dela, falar que você se preocupa com ela, com o trabalho dela, entregar ferramentas para que ela possa melhorar o trabalho dela. Isso é muito importante quando a gente desenha um cargo, tá certo? Para finalizar, os 3 episódios que eu já passei para vocês assistirem, é muito gostosinho, muito rapidinho, e eu indico demais vocês assistirem. Terminamos. Dúvidas, perguntas, questionamentos, reclamações? Gente, manda mensagem, vocês têm no WhatsApp, pode perguntar, pode tirar mais dúvida, tive que correr, não contei muitos casos, porque a ideia realmente é que vocês tenham um overview desse conteúdo, tá certo? Então, beijo no coração de vocês, estou com muita saudade, mas vamos passar por isso junto, tá certo? Beijo, beijo.